O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Faltam 40 dias para a realização do nosso Sírio. E creio que todos nós estamos nos preparando para este grande evento. As pessoas se preocupam para que este evento seja vivido do melhor modo possível. Cada um se preocupa com arrumar a casa para receber os parentes, os amigos que vêm de fora. Se preocupam com a comida e tantas outras coisas, para que, quando esse dia chegar, estejam prontos, não esteja faltando nada, e possam assim participar tranquilos, com alegria. Essa preocupação deve estar sempre presente na nossa vida, não só em relação ao Sírio, mas em relação a toda a nossa vida cristã, com o nosso encontro definitivo com o Senhor. Deveríamos estar sempre preparados e prontos para que a chegada do Senhor em nossa vida não nos surpreenda. E é justamente isso que o apóstolo Paulo fala aos cristãos da comunidade de Tessalônica, porque havia entre os cristãos uma grande preocupação. Quando será o dia do Senhor? Quando Ele virá? O que vai acontecer? Já naquela época havia as pessoas que falavam que a vinda do Senhor estava iminente, e isso suscitava no meio da comunidade dos cristãos apreensão, certo medo. E o apóstolo Paulo então fala para essa comunidade, dizendo que de fato o Senhor virá e que todas as coisas deste mundo não devem ser de impedimento para que este encontro seja, vamos dizer assim, festivo, o encontro alegre com o Senhor. E que não podemos ficar pensando somente nas coisas deste mundo, porque todas elas passam. Ele diz: quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição. Vai acontecer, de fato. Mas quando isso vai acontecer, nós
não sabemos. As pessoas esperavam o fim do mundo naquela época, a vinda do Senhor naquela época. E quantos anos já passaram e ainda não aconteceu? Nos nossos dias existem pessoas ainda que se preocupam em sondar, em desvendar quando acontecerá o fim dos tempos. E alguns chegam até a marcar o dia, a data em que isso acontecerá. Para nós cristãos, não deveria ser motivo de preocupação quando será o fim de tudo. A nossa preocupação deveria ser aquela de estar vivendo a nossa vocação cristã, cada dia. Se nós procuramos viver a nossa vocação, a nossa missão com responsabilidade, cada um exercendo a própria profissão, cada um no seu lugar, ocupando o seu papel dentro da igreja, então a vinda do Senhor não será surpresa para ninguém. O fim do mundo, o fim de tudo pertence a Deus. Nós deveríamos nos preocupar com o nosso encontro pessoal com o Senhor. Quando isso vai acontecer? Pode ser a qualquer momento. Pode ser daqui a muitos anos ou pode ser daqui a pouco. Pode acontecer. Lembrando aquele sacerdote que estava fazendo a pregação e de repente ele estava agradecendo a Deus, muito obrigado, Senhor, e o Senhor chamou naquela hora, caiu no altar e faleceu. Mas ele não foi surpreendido no sentido que não estava preparado, estava cumprindo a sua missão, estava fazendo o seu trabalho de pregador, de anunciador do Evangelho, estava agradecendo a Deus. Naquele momento o Senhor o chamou, certamente estava preparado. Este encontro com o Senhor foi festivo, foi um momento de alegria. Assim deveríamos estar sempre prontos, caríssimos irmãos e irmãs. O importante é fazer a vontade do Senhor a qualquer momento. Conta-se na história de São Luís Gonzaga, que ele estava um dia na recreação, ele era seminarista, era o momento da recreação, e alguém perguntou para ele, se tu soubesses que o Senhor iria te chamar daqui a pouco, o que tu farias? E ele respondeu, eu continuaria a jogar bola, a fazer aquilo que ele estava fazendo, porque naquele momento ele estava cumprindo a vontade de Deus, porque era aquilo que ele deveria fazer naquele momento. Então isso deve nos levar a buscar constantemente a realização da vontade de Deus em nossa vida. Tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um sentido, nós devemos dar o valor. Quando nós estamos talvez enfermos e gostaríamos tanto de ir à igreja, de rezarmos, de fazermos aquilo que sempre nós fizemos, de estar participando com a comunidade, mas a doença nos impede. E o que nós vamos fazer? O que é que o Senhor me pede? Naquele momento que ofereça a minha vida, o meu sacrifício, aquilo que eu estou vivendo, oferecer a Deus. Temos que entender isso. Uma vez encontrei uma pessoa que me disse, mas eu sempre estive na igreja, eu sempre estive trabalhando, e agora estou aqui, numa cadeira de rodas, sem poder fazer nada. E de repente me veio aquela inspiração. Olhe, lembre-se de uma coisa, Jesus anunciou o Evangelho, pregou a palavra, fez tantos milagres, mas qual foi o momento em que Ele nos salvou? Quando Ele estava pregado na cruz, com os pés e as mãos cravadas. Esse foi o momento culminante que Ele nos salvou. Portanto, a salvação nós alcançamos quando nós fazemos a vontade de Deus.
quando nós oferecemos a nossa vida a Deus. E se estamos doentes, se estamos enfermos, se estamos prostrados, aquilo que o Senhor pede de nós naquele momento é que passemos aquele momento com fé, oferecendo a nossa vida ao Senhor. Portanto, estejamos sempre preparados. Viver desse modo é estar sempre preparados para o encontro do Senhor quando Ele vier, quando Ele achar que é o tempo que Ele destinou para cada um de nós. Não vivamos, portanto, no medo, não vivamos como os pagãos, como aqueles que não têm fé e que diante de algum sofrimento, diante de algo que causa temor, eles se desesperam. Nós, cristãos, não podemos nos desesperar de maneira alguma. Nós estamos nas mãos do Senhor, Ele cuida de nós. Nós não estamos nas trevas, diz o apóstolo. Nós somos filhos da luz, não vivemos na noite, mas nós vivemos no dia, porque nós estamos com o Senhor. Ele é a luz, Ele é a vida, Ele nos conduz, Ele nos guia. Estejamos sempre unidos a Deus, estejamos sempre em Cristo, seja na vida, seja na morte, porque Cristo morreu para nós, por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dEle. Jesus realiza a sua missão de anunciar o reino. Jesus foi à sua terra, onde ele tinha crescido, e ele não foi bem aceito. Ouvimos no evangelho de ontem, queriam até matá-lo. Depois que ele fez a leitura da palavra e explicou, por um momento eles o admiraram, mas depois se lembraram que ele era um do meio deles e o rejeitaram e queriam matá-lo. E Jesus saiu da sua terra, foi embora, mas ele continua com a sua missão de anunciar a palavra de Deus. E em Cafarnaum, Jesus foi também à sinagoga aos sábados, como era seu costume. Ele ia à sinagoga para ler a palavra, para explicar como um mestre. E as pessoas em Cafarnaum ficaram admiradas com o ensinamento de Jesus, porque ele falava com autoridade. O que significa Jesus falar com autoridade? Primeiro, que Jesus foi enviado pelo Pai, e ele recebeu do Pai a autoridade para anunciar o reino. Como ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Jesus é o enviado do Pai. Ele tem autoridade para ensinar, para falar das coisas de Deus. Ele foi enviado para realizar o projeto de Deus. Ele foi enviado para trazer à humanidade a salvação. Portanto, ele tem essa autoridade que recebeu da parte do Pai. Jesus tem autoridade porque ele não repete somente aquilo que está nas Escrituras, como faziam os mestres da lei. Repetiam somente aquilo que estava escrito e exigiam muito do povo aquilo que eles não faziam. Jesus tem autoridade para interpretar a palavra, portanto ele lê, explica, interpreta, atualiza, de maneira que o povo entenda e, sobretudo, conheça qual é a vontade de Deus que estão por detrás daquelas palavras anunciadas, proclamadas. Jesus ensina com autoridade, porque ele
faz aquilo que ele anuncia. Não só fala, mas ele realiza. E as pessoas podem então constatar que o reino de Deus chegou, está presente através das obras que Jesus realiza. Porque, de fato, com a vinda do Messias, a sua chegada, a sua presença no meio do povo seria testemunhado através de obras de bem, de caridade, de cura, de libertação. E exatamente isso que Jesus faz. Havia na sinagoga um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: que tu queres de nós, Jesus Nazareno? Sabemos que tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. E Jesus, com a sua autoridade de Filho de Deus, manda que aquele demônio se cale e o expulsa daquele homem, portanto libertando. A palavra de Deus deve ser para nós, portanto, libertação de todo o mal, daquilo que na nossa vida impede de vivermos como filhos e filhas de Deus. Jesus veio a este mundo justamente para anunciar o reino, para libertar os homens das amarras do pecado e de tudo aquilo que impede de viver a sua dignidade como pessoas humanas e como filhos e filhas de Deus. Devemos, portanto, confiar no Senhor, colocarmos-nos em suas mãos, acreditar que Jesus está presente no meio de nós. Jesus está presente na palavra que nós ouvimos. Jesus está presente na Eucaristia que nós recebemos. Portanto, quem se aproxima de Jesus encontra nele a libertação, a vida. Não tenhamos medo, portanto, irmãos e irmãs, das ameaças do mal, do inimigo, porque ele não tem poder diante de Jesus. E se nós estamos com Jesus, se nós confiamos nele, se nós vivemos nele, portanto, nós venceremos todo o mal, toda a adversidade, tudo aquilo que não provém de Deus. Não desistamos, portanto, diante do mal que existe no mundo, que nos ameaça, e na nossa vida, às vezes nós temos temores, temos medos, porque de fato existe sempre o perigo que o inimigo queira nos desviar do caminho que conduz para Deus. Permaneçamos fiéis, ancorados, firmes em Cristo, e assim nenhum mal poderá nos atingir, como o salmista nos convida a confiarmos em Deus. Confiemos a nossa vida, coloquemo-nos na presença de Deus, que Ele nos sustenta nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.